Quem não tem costume, seria interessante. É uma oportunidade que nós temos de pegar a espiritualidade e de estudar as lições de Jesus, nosso próprio. Não pode fazer o projeto do Pai, não precisa de nenhuma formação específica. Só fé em Deus, boa vontade, a mente aberta, o coração aberto, para receber as instruções de espiritualidade. Deixarei a Bíblia, Antigo Testamento, falamos um livro, Gênesis, que é o livro da criação, mas eu vou falar um pouco sobre o Evangelho da Bíblia hoje. Esse trecho do Evangelho está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Chama-se Estranha Moral. Foi o capítulo que a minha esposa e eu estudamos trecho na semana retrasada do Evangelho do Pai. E chamou a atenção pelas palavras que Jesus usou, e foram essas palavras que nos levaram a refletir. E eu achei que seria interessante conversar sobre isso, passar essas ideias. O trecho do Evangelho chama o Diário dos Pais. Palavras fortes, vindas de Jesus. Jesus diz o Evangelho: como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém tem caminho e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. É um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Também o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37 e 38 semelhante. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais que a mim, não é digno de mim. E nós lemos esse texto e começamos a pensar: puxa, mas que palavras fortes, palavras estranhas vindas de Jesus. Como assim eu devo odiar a meu pai, odiar a minha mãe para ser digno de Jesus? Não são palavras coerentes com todos os ensinamentos que Jesus nos passou. Porque toda a lição dele do Evangelho é de prática do amor e da caridade. Tudo que ele nos ensinou no Evangelho foi resumido em síntese, resumido os 10 mandamentos do Antigo Testamento, que teríamos passado para os 10, a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. De preto velho, eu ouvi que, na verdade, os 2 mandamentos são 3. Se eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, perfeito. Mas se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, quer dizer que também tenho que me amar, não só amar o próximo. Como eu posso amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Então, o ensinamento de Jesus está incluindo também que nós temos que nos amar, nos aceitar, nos cuidar para o próximo também. Mas voltando às palavras de Jesus, será que ele disse isso mesmo? E se ele disse, será que foi esse o significado? O diário. Quando nós lemos o trecho seguinte, que é do Evangelho de Mateus, já nos dá uma pista de que talvez o diário seja o diário mesmo, porque ele já usa a expressão. Ele não fala o diário seu pai, sua mãe, ele fala quem
foram escritos depois que Jesus morreu. Nenhum registro foi feito ao vivo de Jesus pregando e os apóstolos escreveram. São as memórias que eles guardaram do tempo que estava com Jesus e foram escritas depois colocadas no papel. Então, pode ser que alguma palavra tenha se perdido nesse caminho. Em segundo lugar, temos que lembrar que esse texto é pelo menos 2 mil anos atrás, escrito no original em hebraico, uma língua bastante rudimentar, bastante pobre em termos de vocabulário, em que a mesma palavra é usada com mais de um significado. Como naquela passagem do Evangelho que Jesus diz, é todo complexo, que é mais fácil passar no camelo do outro lado da agulha do que entrar no bico do céu. A palavra hebraica que designa camelo também designa cabo, figuroso, porque os cabos da época eram feitos de pelo de camelo lançado. Talvez tenha sido esse sentido original da palavra de Jesus. É mais fácil passar um cabo grosso no fundo de uma agulha do que entrar no bico do céu. Mas as palavras eram do mesmo significado e entre nós ficou a tradução de camelo, que dá um sentido ainda mais forte de passar um objeto grande por uma abertura pequena. Isso significa que no hebraico as palavras tinham mais de um significado. Então, nós já podemos ver que o diário que Jesus falou do Evangelho de Lucas pode ser aquele amar menos, que é o sentido invertido da passagem do Evangelho que nós lemos de Marcos, que ele fala em amar mais o pai da sua mãe, não é digno de mim. O diário seria amar menos o pai da mãe do que a Jesus. Nossa, mas ainda assim é pesado, ainda assim é forte. Quem vai amar menos o seu pai ou a sua mãe, o seu filho ou a sua filha? Será que é isso que Jesus espera de nós? Quando ele ensina que nós temos que cuidar do pai e da mãe, para que a gente goste menos do pai e da mãe, do filho, da filha, do irmão, do esposo, da esposa. Além de ser um texto antigo e escrito em uma língua bastante rudimentar, nós temos que lembrar que os evangelhos chegaram a nós por tradução. Então, lá na antiguidade, em determinado ponto, ele foi traduzido para a primeira língua ocidental, que era o grego. Depois, com a ascensão do Império Romano, ele foi traduzido para o latim. Depois foi traduzido para o inglês e para as latinas até chegar no português. E nesse processo de tradução, de propagação, de divulgação, nós temos que lembrar que Gutenberg só criou a tipografia em 1440. Até então, todos os livros existentes no mundo eram cópias feitas à mão. A gente tem que contar ainda que um copista que fez chegar a primeira edição do Evangelho aqui nas terras do Brasil, descoberto 60 anos depois da invenção da tipografia, da impressão do livro, ele tivesse entendido bem a letra do escritor de quem ele copiou. Todas essas barreiras vamos trazer para a gente a conclusão de que não foi esse sentido literal de Jesus. O diário filho, o diário filha. Aí, nesse estudo que nós fizemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no estudo argumentou, isso daí remete ao povo de Israel, que é uma passagem séria também do Antigo Testamento, do Gênesis, em que Deus manda a Abraão sacrifique seu filho Isaque. Lembra dessa passagem? E na hora do sacrifício, quando ele ia realmente sacrificar o seu filho, Deus fala: não, eu acredito na sua fé. É uma alegoria. Os livros do Antigo Testamento, eles
higiene pessoal. E alguns trazem códigos de conduta moral. O higiene é um deles. No Antigo Testamento, eu gosto muito. O meu livro preferido é o livro de Jó. Também não é leitura, mas eu acho que traz de uma forma muito evidente o resumo do que é a passagem do ser humano na Terra. Jó, todo mundo sabe, é conhecido pela expressão paciência de Jó. Jó era um próximo, muito rico, tinha camelos, tinha ovelhas, tinha bocas, tinha servos, tinha propriedades, tinha filhos, tinha morada. E diz a Bíblia, diz o livro de Jó, que Deus e Satanás se encontraram. E Deus se declarou: que faz aqui? E Satanás disse: eu ando pela terra, dando uma olhada. Aí Deus falou: viu Jó, observa, como ele é fiel, como ele é reto, como ele é humilde, como ele é correto. Satanás disse: ele é assim porque cercaste a sua sede. Tira do seu meio tempo e vê se ele não vai blasfemar contra você. E Deus teria dito a Satanás: toque tudo que ele tem, mas não toque nele. E assim, Jó perdeu a propriedade. Os sabeus levaram seus bois, seu gado. Os sabeus eram os comerciantes da época, os felizes. O fogo matou as suas ovelhas. Os caldeus, que eram os novos babilônios, que eram os guerreiros, conquistadores, o povo que destruiu Jerusalém, tomaram o seu rebanho, mataram os seus servos. E os seus 7 filhos e as suas 3 filhas, reunidos, comendo e bebendo na casa de um deles, dentro da nova, desabou a casa sobre eles e morreram. E essa avalanche de notícias se abateu sobre Jó em sequência. E Jó, desesperado, olhou nas suas próprias vestes e disse: sem nada para este mundo, e daqui voltarei sem nada. Deus deu, Deus tomou, bendito e bem em nome de Deus. Foi essa a reação de Deus, apesar de todas as coisas. E Deus então voltou a Satanás e disse: vê, ele tem fé, ele sem ter mais nada. E Satanás ainda uma vez disse: mas é porque não tocou nele, só tocou o dele, toca nele. Para ver então se ele não se volta, se ele não vai blasfemar. E Deus mais uma vez disse a Satanás: permite que toque, mas não tire sua vida. E Jó adoeceu. Jó ficou leproso, andrajoso, vivia com fome, com sede, vestido de trapos, limpava as próprias feridas do cartão e carros. E ainda assim, seu pensamento supria Deus e ele dizia: Deus me deu saúde, Deus te deu, bendito que vem em nome do Senhor. Então Deus virou para Satanás e disse para baixo. E Satanás se afastou. E Deus deu de novo a Jó sua saúde. E deu-lhe de volta novos filhos. E deu-lhe o dobro de servos e criações que ele tinha. O que isso tem a ver com o texto do Evangelho? Não o diabo pai, o diabo pai, o diabo mãe para seguir Jesus, para ser digno de Jesus. O exemplo de Jó é que nós não devemos nos revoltar contra Deus. Todos nós estamos sujeitos a fases boas e fases difíceis. Tudo o que nós temos, a nossa saúde, a nossa família,
guiados por contato com misericórdia de Deus. Da mesma forma, o suficiente, a cruz que se abate sobre cada um de nós. Da mesma forma que se abateu sobre Jó, só acontece com a permissão de Deus e até o ponto em que é permitido por Deus. Nós não estamos aleatoriamente sujeitos às desgraças e intempéries como se estivéssemos abandonados. Todos nós somos filhos, todos nós somos importantes, somos caros a Deus. E ainda que nós às vezes nos revoltemos e passamos momentos difíceis, todos nós temos momentos difíceis. Em nós temos Deus, Ele nunca se afasta. Então, quando Jesus disse: aquele que não odiar seu pai ou sua mãe não é digno de mim, não no sentido de tragam mais no Senhor, mas no sentido de não colocar as pessoas e as coisas da terra acima das coisas de Deus, não é digno de mim. Ou seja, quando somos tocados pelo sofrimento, pela dor, e perdemos entes queridos, perdemos bens materiais, não devemos rebelar, nos revoltar contra Deus. Temos que lembrar sempre que tudo nos é dado pela misericórdia de Deus e tudo pode nos ser tirado na medida em que Deus permite um propósito do nosso adiantamento, da nossa evolução. Nada acontece na graça. Hoje, com a reencarnação, com o conhecimento das múltiplas existências, nós sabemos, nós conseguimos entender o porquê as coisas acontecem na nossa vida. Podemos não ver no momento em que sofremos aquela razão, mas sabemos que não é de graça. Sabemos que tudo tem a sua razão de ser, que todas as encarnações são programadas no mínimo detalhe, desde as nossas características físicas e as doenças que nós estamos dispostos a ter, até o meio em que nos encarnamos, até a família que nos recebe, a família que vai receber os vendedores que nós tem a programação. É muito tempo para gente programar. É exata medida que precisamos para evoluir, para resgatar as nossas faltas e melhorar. Quando Jesus disse: aquele que não abraçar a sua cruz não é digno de mim, ele tem exatamente isso. Aceitar os pés da vida, aceitar os momentos difíceis. Eles são muito provas de expiações. Nós caminhamos para um mundo de regeneração. Nós ainda temos muito a melhorar, muito a evoluir. Quando Jesus disse: aquele que não renunciar a tudo que tem, não é digno de mim, ele não exigiu que nenhum de nós fizesse posse de poder, ou fosse prole, ou renunciasse a sua casa, seu carro, seu salário. Pelo contrário, a lei de Deus é um progresso. Não só o progresso moral e espiritual, mas também material. Pois no livro de Gênesis, o Senhor disse a Adão: ganharás o sol, o suor do seu rosto. Ou seja, a lei de Deus é a lei do progresso, também material. Quando Jesus diz então: aquele que ainda não renunciar a tudo e quem não é digno de mim, na verdade ele diz: não coloques o que tens acima dos valores espirituais, porque tudo isso é passageiro. E o sentido é eterno. Esse é o sentido do Evangelho. Então, não nos mantemos lendo a Bíblia, lendo o Evangelho, ao contrário da passagem. Jesus não quer que nós humilhemos o nosso Pai em nossa mãe. Essa tradução veio assim, uma linguagem bastante simples, através dos séculos foi copiada, mas a
não devemos esquecer de uma coisa. Aqui não é morada, aqui é passagem. Todos nós temos passagem. E para onde vamos, o nosso destino seja melhor do que a nossa partida, só depende de nós. Mas Deus está com cada um de nós.